E eu tenho até uma história nesse livrinho chamado Um Ato de Fé, que comenta esse aspecto de fé, que é muito importante. Eu acho que é muito importante a família, os pacientes, os médicos. E essa daqui foi uma história interessante. Uma pessoa importante teve um problema cerebral. E quando ele veio para cá, isso daqui despertou na comunidade dele, nos amigos dele, ele era muito conhecido, todos vieram aqui para a UTI. O diagnóstico foi um dos primeiros casos de tomografia de cabeça, hein? Mostrou uma suspeita de um tumor. E ele teve que escolher, a família teve que escolher alguém para operar. Escolheram um médico novo, um neurocirurgião novo. Ele poderia ter escolhido qualquer medalhão, como se diz. E quando chegou na cirurgia, não era tumor, era uma infecção, era um abscesso. Foi drenado e o paciente melhorou. Algum tempo depois, eu encontrei algumas pessoas conhecidas e eles me contaram a seguinte história. Tudo isso já se sabia. Se sabia através dessa comunidade, desse líder, que ele não tinha tumor, que ele seria operado, que era um abscesso, que um neurocirurgião novo ia operá-lo e que ia dar certo, e que ele ia sarar. Bom, mas eu tive esse testemunho, não foi de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Nós sabíamos, nós sabíamos, nós sabíamos. Aí eu falei, poxa, isso foi realmente um milagre. No dia que apareceu o líder religioso aqui do Brasil, ele chegou e falou assim para mim, fiquei muito contente com tudo aquilo que essas pessoas pensaram. Mas, no dia que ele se internou, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, nós ligamos para falar com o nosso líder. Naquele momento ele não pôde atender. Ligamos, algumas horas depois, o secretário dele atendeu e disse que iria falar com ele, que ele ia retornar. No dia seguinte foi a cirurgia, nós não conseguimos mais falar com o líder. Ou seja, na verdade, existiu um ato de fé sem aquela pretensa orientação do grande líder. Por isso que eu acho que a fé é muito importante, o ato de fé. O senhor tem medo de morrer? É uma boa pergunta. Eu não gostaria de morrer. Eu não gostaria de morrer. Esse negócio de dizer assim, no dia que eu morrer, eu prefiro ter uma morte súbita e não sentir nada, eu não gostaria. Eu estou com 63 anos de idade e eu tenho muitos projetos. O senhor tem medo de ter que entrar numa UTI? Como paciente? Se eu tiver que entrar, eu vou entrar. Eu preferiria não entrar. Aliás, eu procuro me cuidar, eu faço exames periodicamente, minha família também, porque a gente não pode dar sopa para o azar. Não é porque eu sou médico que eu sou imune. Eu já tive vários problemas e detectei precocemente e consegui suplantar. Eu me sinto bem, de saúde, procuro fazer minha ginástica. É como eu digo, a gente não pode dar chances para o azar. Quais são os conselhos do senhor, então, para uma pessoa saudável? Ela deve fazer exames periodicamente, fazer ginástica? Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a pessoa, para ser saudável, ela tem que ter, em primeiro lugar, uma cabeça muito boa. Eu conheço pessoas que são muito certinhas, acordam, fazem exercício como isso, mas não têm uma cabeça muito boa. Esse conceito de cabeça boa é um conceito muito vulgar, assim. É um subjetivo. Eu acho que também assim, não pode ser, como dizem, né? Se você andar demais, assim, sempre naquela linha, o trem vem e te atropela. Então eu acho que você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que estar consciente de que você está fazendo bem para você, para a tua família, para aqueles que se aproximam. E por isso que eu acho que essa minha profissão é uma profissão extraordinária. Agora, em relação à bebida alcoólica, fumo, comer gordura, o senhor acha que isso, quer dizer, em excesso, obviamente, mas um pouquinho de cada um, tem tanto problema assim? Eu, quando atendo um paciente no consultório, eu digo o seguinte, olha, eu vou fazer tudo para que você tenha a sua qualidade de vida. Você imagina que se eu chego para um enólogo e proíbo ele de tomar álcool? Você imagina se eu pego aquele viciado naquele churrasco e diz, olha, você não vai comer mais isso, você vai comer só peixe, peito de frango, salada, verdura, vai fazer dieta, vai fazer exercício. Isso é fora da realidade.
Você tem que compatibilizar. Se eu tenho uma pessoa que gosta muito, se aquela carne é importante, se aquele churrasco, se aquele rodízio é importante para ele e o colesterol está um pouco alto, eu vou conciliar essa situação dando uma medicação para baixar o colesterol. Ah, não, mas você primeiro tem que seguir os guidelines da American Heart Association e mandar fazer dieta assim, 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 assim. Não é sempre possível. Não é possível. Uma tacinha de vinho, então, por dia, como dizem os franceses, faz até bem. Faz muito bem. Essa é uma dosagem que a gente preconizaria para um público que pedisse uma recomendação para o aumento do colesterol bom. Mas isso é muito temerário. Nesse aspecto, nesse sentido, o público vai querer fazer um super tratamento. Então vai ficar em 2, 3 ou 4 taças de vinho. Isso daqui é um problema. Na verdade, o que está comprovado é o vinho tinto, um trabalho feito com vinho da região de Bordeaux. Mas existem alguns trabalhos também mostrando que até o álcool de cerveja e outros podem ser benéficos. Eu acho que tudo isso faz parte de uma terapia coadjuvante. Eu acho que na vida a gente tem que seguir aquela frase dos clínicos franceses que de outras épocas, na época áurea dos grandes clínicos franceses, eles diziam que no amor, como na medicina, nem sempre, nem nunca. Ni toujours, ni jamais. Então nós temos que encontrar o meio termo. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado.